Fala galera, Geek na área para mais um reactzinho aqui com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao canal Gabriel Play, uma batalha extremamente insana que é Itachi Uchiha versus Obito Uchiha. Para quem me acompanha lá no canal principal sabe que eu já fiz essa batalha aí e tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Na minha opinião, no caso, o Itachi venceria o Obito com a máscara laranja, tá? E aqui nesse vídeo de hoje a gente vai ver se o Gabriel concorda com a nossa opinião ou se discorda. Mas independente do resultado do vídeo, já bora esclarecer aqui, né, que tudo que eu vou falar aqui é somente a minha opinião, não tem verdade absoluta. Assim como você tem sua opinião, eu também tenho a minha. Inclusive, você pode deixar a sua aqui nos comentários falando quem você acha que ganha e o porquê. E se for novo no canal, já se inscreve, deixa aquele like para incentivar os trabalhos e sem mais enrolações, bora para esse react. As lutas de Naruto são realmente muito boas, mas as lutas entre Uchihas são fora de série. E para o vídeo de hoje, vamos analisar a seguinte luta: Itachi versus Obito. Quem venceria? Você já deve ter visto essa análise de batalha em algum outro lugar, mas nunca no estilo Gabriel Play, então vem comigo. Antes de mais nada, vamos conhecer os shinobis dessa batalha. Enquanto Itachi cresceu como um prodígio do clã Uchiha, sendo sempre colocado como um ninja de elite, o Obito não seguiu exatamente pelo mesmo caminho. Cara, isso aqui é interessante porque realmente o Itachi sempre foi visto como um gênio. E muita gente acha que isso se deve ao Mangekyou Sharingan, por causa de Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo. Mas não. Antes disso tudo, antes do Itachi sequer saber que existia Mangekyou Sharingan, na academia ainda, ele já era visto como gênio, porque ele realmente sempre foi à frente do seu tempo, digamos assim. Já o Obito era visto só como mais um dentro do clã Uchiha. Tanto que o próprio Kakashi, que embora tivesse uma certa moral por ser filho do Canino Branco, zoava ali o Obito. Mas convenhamos, se fosse um Uchiha normal, digamos assim, o Kakashi não ia tirar tanta onda assim. Porém, o Obito, ele não era só um Uchiha comum. Ele até era um pouco inferior, digamos, à média do que os Uchihas geralmente entregavam naquela época. Então, por isso que o Kakashi meio que tirava onda com a cara dele. Ou pelo menos não inicialmente. E falando sobre as habilidades, eu quero começar pelo Amaterasu do Itachi, que honestamente é uma das minhas habilidades favoritas do universo de Naruto. Esse poder é conhecido por queimar qualquer coisa que toca, e apesar de ter sido counterado em Boruto, ainda continua sendo uma incrível habilidade. Desde cedo, Itachi era considerado um gênio do Genjutsu. Não à toa ele possui o Mangekyou Sharingan, além do Tsukuyomi, Genjutsu conhecido por representar o mundo espiritual e a escuridão. E ainda atrelado ao sangue Uchiha, Itachi possui também o Susanoo. E não apenas isso, como também a espada Totsuka e também o espelho de Yata. Pô, bora combinar. O jutsu que o Itachi tem são muito apelão. Um espelho que tecnicamente defende tudo, uma espada que também tecnicamente consegue selar tudo, e um genjutsu que pode praticamente também solar qualquer personagem que seja de fora do clã. Então o cara tem um arsenal bem difícil de se lidar. Itachi nunca foi um mestre do taijutsu, mas não é como se ele realmente precisasse dessa classe de batalha. Itachi também possui algumas outras habilidades, incluindo elementais. A sua ficha é realmente completa. E agora vamos falar sobre o seu adversário, Obito Uchiha. O verdadeiro responsável pelo fim da elite do clã Uchiha, Obito pode não ter começado a sua vida como um ninja poderoso, mas conseguiu evoluir com o passar dos anos. O seu Mangekyou lhe permite se tornar quase que intangível. Claro, existe o ardiloso truque de mandar uma parte do seu corpo para outra dimensão ou até mesmo alguém, o que torna tudo mais interessante nessa batalha de Uchihas. Além disso, Obito possui as células de Hashirama Senju e consequentemente o Mokuton. Obito, diferente do Itachi, assim, Mokuton realmente o Obito tem, mas para usar em combate de uma forma efetiva, ele nunca mostrou isso daí sem estar com o auxílio do Guru-Guru. A gente viu que ele de fato fez um estrago lá contra aqueles ninjas, assim que ele desperta inclusive o Mangekyou Sharingan, usando também o Mokuton, mas era com o auxílio do Guru-Guru. No anime também tem outras cenas que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, onde ele volta a usar o Mokuton, mas mais uma vez, é com auxílio do Guru-Guru. Sem o Guru-Guru estar ampliando os poderes dele, ele basicamente não tem nenhum grande efeito usando o Mokuton. Que eu lembro de cabeça, só tem uma cena específica que ele usa na guerra contra o Naruto, mas, pô, é um Mokuton mínimo. Não dá pra realmente querer falar que isso é um trunfo que o Obito teria sua vantagem, não.
Itachi consegue usar o seu Mangekyo em batalha sem se preocupar com chakra, o que lhe dá uma vantagem em abundância de ativação de habilidades durante a luta contra Itachi. Curiosamente, Itachi é um personagem que muitos consideram o verdadeiro top 1 de Naruto, principalmente por conta do seu Tsukuyomi. Pô, top 1 realmente eu acredito que só os fanboys do Itachi que vai considerar ele top 1. Pra quem entende ali o mínimo, sabe que Itachi não entra nem sequer no top 10 de Naruto. A não ser que você vai querer fazer um top 10 de personagens sem poder externo. Aí talvez o Itachi possa entrar. Mas se for um top 10 de forma geral, cara, não tem como. Não dá pro Itachi entrar no top 10 de forma alguma. Pelo menos não na minha opinião. Que para muitos é basicamente um hit kill, já que com esse Genjutsu Itachi conseguiria perturbar a mente do seu adversário e consequentemente mandá-lo de arrasta pra cima. No entanto, essa é uma opinião de leigo, uma opinião de quem não entende nada de Naruto. E focando no próprio canon da história... Calma aí, bora ver se ele vai dar uma explicação, porque o que é dito pelo databook e pelo mangá é que sim, o Itachi pode derrotar qualquer pessoa com Tsukuyomi praticamente de forma instantânea, a não ser que essa pessoa seja do clã Uchiha, tenha Sharingan, seja um ninja de elite. Aí ele vai poder ou anular ou realmente contrabalancear o efeito total do Tsukuyomi ou simplesmente fazer frente. Isso é falado tanto no databook do Tsukuyomi como também no mangá pelo Itachi, tá? Então... se for de dentro do clã Uchiha, beleza, tem chance de conseguir revidar o Tsukuyomi. Mas se for de fora e for acertado pelo Tsukuyomi, simplesmente acabou a luta, né? Mas bora ver aqui a explicação. Itachi teve que recorrer ao Obito para conseguir concluir a sua missão. Itachi admitiu de modo literal que o Obito era superior a ele. No entanto... Não, calma. Calma aqui, deixa eu voltar aqui pra ver se eu entendi certo. Calma aí. Nada de Naruto. E focando no próprio canon da história, Itachi teve que recorrer ao Obito para conseguir concluir a sua missão. Itachi admitiu de modo literal que o Obito era superior a ele. No entanto, mesmo... assim, essa história de que o Itachi assumiu literalmente que ele falou que o Obito era superior a ele, não existe, tá? Não existe isso em mangá, não existe isso em anime, muito menos na Light Novel. O Itachi pediu ajuda? Pediu, mas foi no caso para eliminar os civis. Para quem leu a Light Novel do Itachi, sabe que o Itachi foi quem ficou responsável por eliminar a força policial. E como todos sabemos, os personagens mais fortes dentro do clã Uchiha era a força policial de Konoha, que eram os Uchihas realmente que eram combatentes. O resto nem sequer tinha Sharingan, era civis normais, pessoas, mães de famílias, crianças. E foi essas pessoas que o Obito foi atrás para acabar. Então o Itachi tinha total capacidade, digamos, de acabar com essas pessoas no quesito de poder. Ele tinha poder para fazer isso daí. Só que como ele era uma boa pessoa, ele não queria fazer isso com essas pessoas, ele botou pro Obito fazer, porque ele, digamos, tinha um coração mole, ele foi atrás realmente da força policial, que são guerreiros, são combatentes. Então foi basicamente isso daí. Mas poder, ele realmente tinha. E o mero fato de pedir ajuda, pelo menos na minha opinião, não significa que você tá considerando que a pessoa é mais forte que você, só porque você pede ajuda pra ela. Até porque se for seguir essa lógica, o Obito também iria assumir que é mais fraco do que o Itachi, porque o que o Obito realmente fala, né, como é que eu posso dizer? A condição que ele usa pra aceitar acabar com os Uchihas é que depois o Itachi entrasse na organização dele. Ou seja, o Obito pede que o Itachi, né, pede a ajuda do Itachi para entrar na organização dele e concluir o objetivo dele. Então, o mero fato de pedir ajuda para fazer alguma coisa não caracteriza a pessoa como mais fraca só porque chamou para ajudar. Então, aqui eu acho que faltou alguma coisinha a mais para justificar o Itachi ser mais fraco. A não ser que ele vai falar mais alguma coisa para frente, tá? Mas até aqui eu não concordo com essa parte do vídeo, não. Que dentro do canon o Itachi já tenha admitido que o Obito era mais poderoso do que ele, ainda assim eu acredito que... Pô, ele botou a scan em inglês, mas aqui basicamente o Obito tá falando que o Itachi tinha feito a armadilha pra ele, porque sabia que ele ia atrás do Sasuke, e ele quase morreu, no caso, com a Amaterasu. Então, onde que isso aqui estaria, no caso, assumindo, o Itachi estaria assumindo que é mais fraco do que o Obito? Na verdade é o contrário, o próprio Obito fala, nessa cena em questão, que ele quase morreu. Se o Itachi soubesse tudo sobre ele, na verdade teria morrido, entendeu? Então isso daí de maneira nenhuma prova que o Obito seria mais forte que o Itachi. Na verdade é o contrário, né? Fica mais subentendido que o Obito é quem tinha que temer de fato o Itachi, porque se ele soubesse de tudo, o Obito não teria muito o que fazer. E no caso ele estava se referindo a Izanagi, né?
vale a pena analisar essa batalha. E partindo de um cenário onde Itachi começa atacando, ele teria algumas possibilidades. E agora, focando novamente no Tsukuyomi, essa daqui infelizmente não daria certo contra o Obito, porque além de conhecer o Tsukuyomi básico do Itachi, ele também conseguiu ir além, ele conseguiu ir até o Tsukuyomi infinito. E aqui vai uma curiosidade. Pera, ele tá querendo dizer que o Obito foi até o Tsukuyomi infinito? Eu não entendi realmente isso aqui. Deixa eu voltar aqui. O que eu entendi a princípio foi que ele disse que o Obito conhecia o Tsukuyomi base do Itachi, mas que de alguma forma o Obito conseguiu ir até o Tsukuyomi infinito. Porém, isso não aconteceu. Então eu acho que eu entendi errado. Vou voltar pra ter certeza se eu entendi errado ou algo do tipo. As possibilidades. E agora, focando novamente no Tsukuyomi, essa daqui infelizmente não daria certo contra o Obito, porque além de conhecer o Tsukuyomi básico do Itachi, ele também conseguiu ir além, ele conseguiu ir até o Tsukuyomi infinito. E aqui vai... Cara, essa fala dele fica meio ambígua, tá? Dá pra interpretar que ele conhecia o Tsukuyomi base do Itachi e também que ele conhecia o Tsukuyomi infinito, mas também pode ser interpretado falando que ele conhecia o Tsukuyomi do Itachi, mas conseguiu atingir o Tsukuyomi infinito. Mas ainda assim, independente de qual interpretação você vai usar, isso não garante muita coisa a ele não, tá? Não garante muita coisa no sentido de, só porque conhece vai conseguir se defender. Não funciona assim. O próprio Kakashi conhecia a técnica, experienciou a técnica, na verdade, né? Lá no clássico. Porém, quando chegou no Shippuden e encontrou de novo Itachi, ele não quis passar por aquilo de novo, tá? Então, só conhecer a técnica não vai garantir que você fica imune a ela, não. Uma curiosidade muito curiosa: apesar do Itachi ser conhecido como o maior ninja da classe Genjutsu, na verdade o Obito foi o único capaz de manipular um Jinchuriki perfeito, além de dominar a Kurama com o Sharingan de apenas 3 tomoes. Sobre controlar o Jinchuriki perfeito aqui, realmente o Obito foi o único que mostrou isso daí. Mas até onde eu entendo, acredito que qualquer Uchiha experiente conseguiria fazer isso daí. O próprio Sasuke mostrou que conseguia invadir a dimensão alimentar de um Jinchuriki. No começo do Shippuden, era no comecinho, nem tinha Mangekyou Sharingan ainda, ele já conseguia entrar na mente do Naruto e meio que suprimiu o poder da Kyuubi ali. E eu acredito que o que o Obito fez foi praticamente isso. Ele entrou naquela dimensão, suprimiu o Sambi dentro da mente lá do Yagura e depois lançou o Genjutsu no próprio Yagura. E assim ficou controlando ele à sua bela vontade. Acredito que qualquer Uchiha consiga fazer isso daí. Só que, se o autor continuasse com essa ideia, quando chegasse na batalha final de Naruto vs Sasuke, não ia ter luta. Porque o Sasuke simplesmente ia suprimir ou controlar o poder da Kyuubi e, enfim, Naruto ia ficar indefeso. Então eu acredito que ele, quando precisou da habilidade, colocou pro Obito usar e depois simplesmente fingiu que a habilidade não existia. Sobre controlar a Kyuubi com o Sharingan de 3 tomoes, realmente o Obito fez isso daí, baita feito, mas o próprio Madara também fez isso daí. Eu vejo que dentro da obra tem essa história que as pessoas geralmente falam, geralmente pessoas fora do clã Uchiha, até alguns também de dentro do clã Uchiha, que existe essa lenda, que para controlar a Kyuubi precisaria do Mangekyou Sharingan. Porém, na prática, todos os Uchihas que tentaram controlar a Kyuubi foi só com Sharingan de 3 tomoes, e todos conseguiram. E foi o Obito, ainda adolescente, por volta dos seus 14, 15 anos, e também o Madara lá atrás é mostrado que ele conseguiu dominar a Kyuubi com o Sharingan de 3 tomoes, tá? Então não existe absolutamente nada que dê a entender que o Itachi não conseguiria dominar a Kyuubi. Pelo contrário, todos que tentaram dominar a Kyuubi com Sharingan de 3 tomoes conseguiram. E o próprio Madara, tirando esse feito de dominar a Kyuubi, não tem nenhum grande feito de Genjutsu assim relevante. Já o Itachi, além dos seus Genjutsus base do Sharingan de 3 tomoes, que os outros já têm, também tem o Tsukuyomi. Então não faz o menor sentido achar que o Itachi não conseguiria dominar a Kyuubi, pô. Aí realmente não tem lógica. Feitos dignos do maior usuário de Genjutsu de Naruto. Mas... Aí não dá de colocar o Obito como maior, porque tem o Itachi com o Tsukuyomi, que é muito superior. Por mais que o Itachi não tenha controlado a Kyuubi, não tem como você falar que ele não conseguiria controlar, porque ele tem o Tsukuyomi, que é muito mais poderoso do que qualquer Genjutsu base que o Obito usou pra controlar a Kyuubi. A gente tem o próprio Shisui também, que tem o Kotomatsukami, entendeu? Que é o Genjutsu, canonicamente falando, mais poderoso do clã Uchiha. Isso é falado no mangá, que o Kotomatsukami é o Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha. Todo mundo sabia disso daí. Então não tem como falar que o Obito é o usuário de Genjutsu mais forte por causa do feito de controlar a Kyuubi ou Yagura. O que foi subentendido se até o Obito conseguiu fazer, tanto o Itachi como o Shisui também conseguiriam, porque eles são sim superiores no quesito Genjutsu.
Mas dito tudo isso, eu também não acredito que o Tsukuyomi é uma via realmente concreta pra gente falar que o Itachi venceria o Obito. Porque pode dar certo? Pode, mas também pode não dar. Os feitos que foram mostrados do Tsukuyomi não são suficientes pra gente cravar com 100% de certeza que seria efetivo contra o Obito. Mas também não são 100% suficientes pra falar que não funcionaria. Então, na minha opinião, é uma coisa de 50-50. De porcentagem. Tanto poderia dar certo, como não poderia. Porém, como não é uma coisa clara realmente, não é uma coisa óbvia, não dá pra você pegar o Tsukuyomi e usar como argumento matador. Ó, o Itachi ganha aqui do Obito por causa do Tsukuyomi. Na minha opinião, não dá pra usar. Para algo mais físico, Itachi poderia atacar usando o Amaterasu. No entanto, a própria história já mostrou que esse dojutsu não dá certo contra o Obito. Mas dentro dessa batalha, Calma aí. Não deu certo, o Amaterasu não deu certo porque o Obito usou um Izanagi. Um Izanagi que já estava pré-programado para caso ele, precisasse ser ativado e ele sobreviver. Porém, o próprio Obito, após aquele incidente da Amaterasu, fala: só estou vivo porque o Itachi não sabia tudo sobre mim. E aí, quando você vai pegar o histórico dos dois, Itachi e Obito, o que é que o Itachi não sabia sobre o Obito? Intangibilidade, ele sabia, já tinha visto a intangibilidade, tá? O Vortex ele também conhecia, também já tinha visto o Vortex. Então ele sabia das duas principais habilidades do Obito que ele poderia tecnicamente usar ali, que era o Kamui. Ele já tinha visto isso daí. Qual é a coisa que o Itachi não sabia? Que o Obito tinha um Izanagi pré-programado para ser ativo no olho esquerdo, assim como ele fez lá na luta contra Konan. Isso aí realmente o Itachi não sabia, tá? Então, pegando tudo isso, o que fica subentendido é que o Kamui não funciona contra a Amaterasu. Porque se o Kamui pudesse absorver a chama ou passar pelas chamas, não faria sentido o Obito falar que só sobreviveu porque o Itachi não conhecia todas as suas habilidades. Então, o mero fato do Obito falar que só sobreviveu porque o Itachi não sabia do seu Izanagi pré-programado lá no olho esquerdo, já deixa meio claro que sim, em uma situação casual, o Amaterasu poderia funcionar, no caso, contra o Kamui. E eu já tenho um vídeo no canal principal explicando sobre isso daí. Se quiser entender melhor, recomendo que vocês vejam. Mas bora seguir aqui. Vamos imaginar que o Itachi utilizaria o Amaterasu mais de uma vez contra o seu adversário. Boa. Ao fazer isso, na verdade, o Itachi faria o que o Obito deseja, minar o próprio chakra. Afinal de contas, como foi mostrado no capítulo 401 do Kenon de Naruto, Obito sabia da doença do Itachi e usaria isso ao seu favor nessa batalha. O que ele tá falando aqui, o que o Gabriel tá falando aqui faz até sentido, mas só que ele estaria pegando, digamos, um Obito em condições extremamente favoráveis, que ele com o Célula do Hashirama ali na sua condição perfeita, e o Itachi no final da sua vida realmente ali, na sua pior versão, literalmente na sua pior versão possível, para enfrentar o Obito. Então isso aqui acho que meio zoado. Mas pegando dentro desse cenário que ele falou aqui, que é o Itachi praticamente meio morto, que foi quando ele enfrentou o Sasuke, faz sentido. Caso o Itachi use vários Amaterasu, ele fica esgotado bem mais rápido que o normal. Porém, o justo, na minha opinião, seria pegar o Itachi ali do começo da Katsuki versus o Obito naquela época, quando os dois, no caso, acabaram com o clã, um pouco depois daquilo ali. Acho que seria o mais justo, porque ali não tinha essa história ainda de doença, então o Itachi poderia usar suas técnicas mais à vontade. Mas pegando nessa fase em específico, faz sentido achar que o Amaterasu poderia desgastar mais rápido o Itachi. Porém, ainda assim, se você for olhar a luta original, onde o Gabriel tá citando aqui, no Kenon de Naruto, o Itachi usou, sim, vários Amaterasu no Sasuke, tá? Ele usa vários disparos, no caso, no Sasuke, e ele erra, e depois termina acertando um, e antes disso ele já tinha usado um disparo gigantesco que consumiu todo o fogo lá do Katon do Sasuke que ele estava usando. Então ali já ficou mostrado que mesmo o Itachi estando na sua pior versão, ele consegue sim usar o Amaterasu várias vezes. E para ele vencer o Obito, ele só tinha que usar o Amaterasu 3 vezes. Usou 3 vezes, acabou a luta. Isso porque o Obito, obviamente, só tem 2 olhos. Então ele só pode usar no máximo 2 Izanagi. No terceiro, ele já ficaria cego e seria acertado facilmente pela Amaterasu e iria perder. Então não faz sentido achar que a Amaterasu, mesmo nessa situação aqui, não daria certo. Porque, canonicamente falando, o Itachi conseguiu sim usar pelo menos 3 vezes o Amaterasu. E como eu sempre falo, informação é poder. Mas calma que não termina por aí. Vamos então à espada de Totsuka. Aqui, espada Totsuka eu acho bem improvável de dar certo. Claro, se acertasse poderia finalizar a luta, mas a chance de acertar, cara, é 1 em 1 milhão, na minha opinião. Artefato raro que pode selar tudo que toca.
Ou mais ou menos isso, né, Orochimaru? Pois bem, infelizmente essa espada contra o Obito também não daria certo. Esse artefato, apesar de raro, é conhecido entre os Uchihas, afinal de contas é um poder complementar do Susanoo que apenas com o humanoide você consegue portá-lo. Então Itachi teria que primeiramente ativar o seu Susanoo, deixando o Obito em alerta e tirando o fator surpresa. Isso sem falar da quantidade de chakra que o Itachi teria que utilizar para ativar o Susanoo esse capaz de portar a espada naquele momento. Dito isso, Itachi Uchiha não possui capacidade de tirar a vida do Obito. Mas afinal de contas, o contrário é possível? Bora ver Vamos agora. analisar agora. Obito, por ter conhecimento sobre a doença do Itachi e também conseguir ver o fluxo de chakra dele, poderia seguir nessa batalha em duas estratégias. A primeira seria prolongando a luta, forçando Itachi a usar os seus poderes o máximo possível, É uma boa até que estratégia. ele entrasse em esgotamento total. Inclusive, o Itachi chegou a fazer algo semelhante em sua luta contra o Sasuke. Mas como foi explicado... Pô, isso aqui meio que já refuta a teoria dele, porque o Sasuke, canonicamente falando, tem mais chakra do que o Itachi, tá? E ainda assim foi o Itachi que conseguiu esgotar o Sasuke primeiro. Então isso meio que já prova que mesmo o Obito tendo mais chakra do que o Itachi, não é garantia de que ele vai conseguir esgotar o Itachi antes dele próprio ficar sem energia. Porque, como ele mesmo já falou, o Sasuke tinha mais chakra e ficou sem chakra primeiro do que o Itachi, entendeu? Mas ainda assim, essa estratégia de tentar deixar o Itachi exausto realmente faz muito sentido. Partindo do pressuposto de que você tem uma forma de resistir a todos os ataques do Itachi. O Obito pode até lidar bem com o Tsukuyomi e com o Susanoo, mas com o Amaterasu, na minha opinião, ele não conseguiria. Então ter mais chakra do que ele não é vantajoso porque ele não consegue lidar com o Amaterasu. Pelo próprio Obito, o Itachi basicamente roteirizou aquela luta contra o seu irmão mais novo. O único momento de surpresa foi o Kirin, algo que o Itachi não esperava, mas como vimos, ainda assim ele tinha uma resposta a nível do jutsu do Sasuke. Mas nessa luta contra o Obito seria um cenário diferente do que foi contra o Sasuke. Enquanto naquela batalha o Itachi sempre estava um passo à frente, nessa batalha Itachi estaria sempre 3 passos atrás do Obito. Lutar contra o Obito de modo cadenciado seria ruim para o Itachi por conta da doença que afetaria o seu desempenho, algo que o próprio Obito já sabe. Mas agora vamos mudar um pouco essa realidade. Supondo que o Obito tente acabar com essa luta do modo mais rápido possível, como ele seria capaz de passar pelo Susanoo do Itachi? Mesmo a intangibilidade sendo algo versátil, conseguir atacar o Itachi de modo direto não é nada fácil. Espera, na verdade é sim. Para ser mais exato, o Obito adolescente já tinha a habilidade necessária para derrotar Itachi, o grandioso Mokuton da... Mas como tá vendo aqui, ele tá com o Mokuton realmente, mas ele tá coberto com o corpo do Guruguru. Sem esse Guruguru aqui, ele não conseguiria usar o mesmo Mokuton que ele usou. Caso você não saiba, o Guruguru também é feito de células do Hashirama, misturado com a do Mazo. Então, obviamente, dá um boost. Tanto que o próprio Yamato nunca mostrou conseguir fazer uma grande liberação de Mokuton. Ele próprio fala que o Mokuton dele era inferior ao do Hashirama, porque a quantidade de células dele era limitada se comparado, obviamente, ao primeiro Hokage, que tinha 100% né, de células de Hashirama. Isso é meio óbvio. Mas quando ele estava sendo possuído, ele estava sendo upado pelo Guruguru, o cara simplesmente conseguiu fazer uma réplica ali da 1000 palmas. Obviamente, não era tão grande, nem tinha tantas palmas quanto a 1000 palmas. Bora falar que era umas 100 palmas? Era algo desse nível aí? Mas ainda assim, algo muito mais grandioso do que qualquer coisa que Yamato já tinha mostrado até ali. Além de conseguir fazer ele usar as 5 liberações básicas da natureza. Coisa essa que a gente também sabe que Yamato não tinha. Então, estar sendo possuído pelo Guruguru dá um boost de poder considerável. Isso é fato, é canônico, não tem dúvida sobre isso aí na obra, tá? Então, se for querer falar que o Obito vai usar o Mokuton da mesma forma que ele usou aqui, pode até falar que ele faria, mas tem que considerar que ele vai estar com o Guruguru. Se for só o Obito propriamente dito, não tem base pra falar que ele conseguiria fazer isso daí, tá?
Aisouju. Com esse poder, o Obito seria capaz de atravessar a defesa do Susanoo e acabar com a existência de Itachi Uchiha. E como todos nós lembramos, o Susanoo oferece uma forte defesa, menos nos pés, não é uma defesa impenetrável. O Mokuton do Obito viria de dentro para fora, derrotando Itachi dentro da sua própria defesa. Chega a ser poético, não é mesmo? Mas e se não fosse o Mokuton, como que o Obito conseguiria derrotar o Itachi? Pois bem, aqui partimos para uma situação ainda mais interessante, onde o uso do Izanagi se torna mais repetitivo, forçando Itachi a atacar um adversário que não pode ser tocado, enquanto ao mesmo tempo esse adversário é capaz de voltar à vida segundos depois. Mas e o mas ele pode fazer isso 2 vezes, né? E aí, lembrando que da segunda vez ele já iria ficar cego. Então, mesmo que ele volte, ele vai voltar totalmente cego. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer depois? Izanami poderia funcionar? Pois bem, segundo a própria explicação do Izanami, ele poderia, mas não contra o Obito, já que ele não se encaixa no padrão necessário para o sucesso desse jutsu em uma luta entre Obito e Itachi, com base na própria explicação dessa habilidade dentro do canon de Naruto. Mas calma... Pô, aqui eu discordei bastante, tá? Acho que esse ponto aqui foi o que eu mais discordei durante todo o vídeo. Falar que o Izanami não daria certo no Obito é brincadeira, pô. Isso porque, o que o Izanami faz? Ele faz a pessoa se aceitar como ela é, aceitar a sua realidade. E o Obito, principalmente nessa fase que ele tá considerando, o cara não sabia quem ele era. Ele estava sendo manipulado pelo Zetsu Negro, pelo Madara, pra, enfim, tentar executar o plano Olho da Lua. Mas como ficamos sabendo lá na guerra, no fundo, ele nunca quis realmente fazer nada daquilo. O que ele queria realmente era um mundo melhor, onde ele tivesse a garota dele. A gente sabe que é isso daí. Tanto que quando o Naruto extrai as bijus do Obito, ele estava disposto a dar a própria vida dele pra ressuscitar todo mundo que ele tinha eliminado na guerra. Porque realmente ali ele estava sendo manipulado, ele não estava com a cabeça muito boa, ele não estava se aceitando. Tem outro momento que deixa isso muito claro. Quando ele se torna receptáculo do Jubi, o Minato dá uma advertência lá nele, chamando pelo nome dele, e ele nem está sabendo quem ele é. Ele fala, Obito, tipo, quem é Obito? Ele não sabia quem era Obito. Outra cena que também deixa isso muito claro é quando o Obito fala com o Madara e pergunta o que ele era para o Madara. E o Madara fala que, não é óbvio, ele é o Madara. Ele era o segundo Madara no caso, aquele que estava carregando a vontade dele. Enfim, o Madara dá lá a explicação dele. Mas o próprio Obito não sabia quem ele era. Aí a partir dali é que ele decide que ele seria de novo o Chihobito, aquele que queria ser Hokage. Então ele estava todo esse momento perdido, ele não sabia quem ele era, ele não aceitava o destino dele realmente. Então é o contrário, o Izanami parece que foi feito literalmente para vencer pessoas como o próprio Obito, tá? Então o Izanami propriamente dito, sim, eu acredito que seria efetivo no Obito. Termina por aí. Mesmo tirando o Mokuton do Obito, ou até mesmo tirando a doença do Itachi e até mesmo o conhecimento do Obito sobre o Itachi, o resultado não muda. A fraqueza do Itachi sempre foi o Obito, tanto que ele pediu ajuda naquela noite, tanto que ele nunca teve coragem de atacar o real líder da Akatsuki. Pô, esse argumento eu realmente não concordo. Por quê? Ele tá querendo dizer que o Itachi pedir ajuda pro Obito pra atacar o clã é assumir que é mais fraco. E, cara, isso não faz o menor sentido. Porque, literalmente, as pessoas que o Obito atacou foi só os civis. Quem atacou, quem realmente acabou com a força policial foi o próprio Itachi. Então ele não chamou o Obito necessariamente porque ele não dava conta de vencer todo mundo. Foi porque ele não queria atacar as pessoas, digamos que ele é inocente. E se a gente for seguir essa lógica, ignora tudo que eu falei até aqui. Só vai seguir, no caso, a lógica que o Gabriel usou aqui. Que se eu peço ajuda, logo eu sou mais fraco do que a pessoa. O próprio Obito pediu ajuda pro Itachi também para entrar na organização dele. Então se no momento o Itachi assume ser mais fraco por pedir ajuda para eliminar o clã, o Obito também, na mesma sequência, já assume que é mais fraco, pois ele pede ajuda pro Itachi para entrar na organização dele. E digo mais, ele fala o seguinte, se o Itachi sabia que o Obito era o verdadeiro líder e nunca atacou o Obito, eu faço a pergunta de volta. Por que o Obito também sabia, o próprio Gabriel falou aqui que o Obito sempre teve informação, sabia de praticamente todos os planos do Itachi, e por que raios ele nunca atacou o Itachi? Por que ele nunca confrontou o Itachi sobre isso daí? Detalhe, pode querer falar... é porque o Itachi ajudava a organização, o Itachi foi importante pro plano do Obito. Aí eu te pergunto, qual era o plano do Obito? Qual era o objetivo do Obito? Conquistar, no caso, o plano Olho da Lua por meio de capturar todas as bijus. Quantas bijus o Itachi capturou pra Akatsuki? 5, 4, 3, 2, 1? Te respondo, cara, nenhuma.
o Itachi não capturou nenhuma biju para Akatsuki. Então não adianta querer indagar e falar, por que o Itachi não atacou o Obito se ele sabia que era o líder? Porque a pergunta de volta também é válida. Por que o Obito sabia tudo isso daí e em nenhum momento atacou o Itachi? Sendo que o cara literalmente não fez nada efetivo pela organização. Porque o objetivo principal da Akatsuki era pegar a biju. O Itachi era um dos caras que poderia fazer isso aí mais facilmente. Nunca pegou nenhuma biju pra Akatsuki. Esse argumento de falar, pediu ajuda, assume que é fraco, na minha opinião não faz sentido, cara. Mesmo sabendo que isso faria bem para o mundo ninja e até mesmo bem para o seu próprio irmão. Itachi Uchiha sempre esteve fadado a perder para o Obito. Não importa quantas ilusões ele crie durante essa batalha, a realidade continuará sendo a sua derrota. Esse final aqui foi filosófico e pra quem entende das histórias de Itachi, entendeu a referência, né? O vídeo, de forma geral, eu creio que eu entendi aqui a análise que o Gabriel fez, porque ele fez Obito na época que o Itachi morreu, e o Itachi também na pior versão possível, que foi quando ele enfrentou o Sasuke. Ali é a versão mais fraca possível do Itachi. Mas ainda assim, o argumento que ele usou principal para falar que o Itachi era mais fraco foi pedir ajuda. E, cara, isso, na minha opinião, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Porque, então, pegando o ponto de vista do Gabriel, faz sentido achar que o Obito venceria. Isso porque ele considerou o Itachi na pior versão possível. Ele considera que o Obito tem informação sobre o Itachi, e ele realmente tinha algumas. Só que ele também considera que o Amaterasu vai ser simplesmente inútil por causa daquela cena específica, tá? Só que ele não considerou o que eu falei no caso. A fala lá do Obito, ele meio que não considerou. Mas pela perspectiva do Gabriel, esse resultado aqui faz total sentido. E eu entendo isso. Só que perante a minha opinião, que também não é verdade absoluta, o Itachi seria vencedor por vários argumentos aí que eu falei durante o vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!